Adversário do Vasco na Copa do Brasil, reação de técnico quanto à perca de paciência da torcida e vaias e decisão final em relação a futuro no técnico do Cruz Maltino. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco venceu na Copa Sul-Americana e, mudando de assunto, passando já para a Copa do Brasil, o Cruz Maltino já sabe quem será o seu próximo adversário na terceira fase da competição nacional. O confronto foi definido baseado no sorteio que aconteceu na CBF e por isso o Vasco vai encarar o Operário do Paraná na terceira fase da Copa do Brasil, onde mais uma vez o Cruz Maltino estará disputando dois jogos, um de ida e outro de volta, entre 30 de abril e 21 de maio. O primeiro duelo acontece no Paraná, casa do Operário, e já a partida decisiva será em São Januário, com o Vasco como mandante. Esse embate, é claro, será extremamente interessante, tratando-se principalmente do adversário do Vasco, que conseguiu durante esse início de 2025 conquistar o Campeonato Estadual do Paraná. A Copa do Brasil tem se mostrado cada vez mais durante os últimos anos uma competição de extremo interesse dos clubes, não só por toda a visibilidade que ela proporciona, mas também por toda a questão financeira que a competição consegue retornar para aquelas equipes que conseguem ir longe nessa competição e que tem se tornado cada vez mais importantes para as equipes do cenário nacional. Há também toda essa questão que envolve os clubes de primeira e segunda divisão e até de divisões inferiores e que proporciona também duelos extremamente interessantes. Enquanto esse primeiro compromisso contra o Operário não acontece lá no Sul, o Cruz Maltino terá compromissos importantes, principalmente pelo Campeonato Brasileiro, onde agora a Copa Sul-Americana dá uma trégua e o foco será absoluto no Campeonato Brasileiro, onde o Vasco vai estar buscando se preparar cada vez melhor para que consiga voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, após a última derrota que deixou o torcedor também muito insatisfeito mediante aquilo que se foi feito por parte da comissão técnica ao poupar alguns jogadores para o compromisso diante da equipe do Corinthians. Até lá, o torcedor Cruz Maltino estará ligado também no adversário que atualmente disputa o Campeonato Brasileiro da Série B e que foi campeão estadual durante esse início de temporada de 2025 e que promete sim ser um jogo bem interessante a se acompanhar. O Vasco finalmente conseguiu vencer a primeira partida pela Copa Sul-Americana de 2025, justamente em sua estreia jogando pela Sul-Americana de 2025 dentro de sua casa. O Gigante da Colina conseguiu bater o Puerto Cabello pelo placar de 1-0, gol único marcado por Pablo Verretti, que conseguiu fazer com que a equipe comandada por Fábio Carelli pudesse assim obter a primeira vitória, os primeiros 3 pontos na competição. O Vasco, que atualmente na classificação tem 4 pontos após também ter empatado durante sua estreia fora de casa. Mesmo com a vitória, nem tudo foram flores para o compromisso contra a equipe da Venezuela. Carille abriu o jogo sobre as vaias que recebeu da torcida e deixou claro que elas estão atrapalhando mais do que ajudando. Primeiro, o compromisso, o Vasco enfrentou um adversário que tecnicamente é muito abaixo do Cruz Maltino. E obviamente o Vasco poderia ter feito um placar muito mais elástico. No entanto, deixou a desejar na parte final da construção das jogadas, o que permitiu com que o placar pudesse ficar mínimo no 1-0. O torcedor obviamente esperava um placar um pouco mais elástico, mas também não esteve contente com aquilo que viu dentro de campo de maneira tática. E por isso, Carille foi também muito vaiado durante a parte final do compromisso contra a equipe venezuelana. Abre aspas, o Vasco precisa muito do torcedor. Quando eu vejo que me xingam ou xingam algum atleta, isso passa para o campo e não ajuda em nada. Depois do jogo pode vaiar, o torcedor tem o direito, mas tem que entender que durante o jogo passa para o campo. O time sente e isso não está ajudando em nada, fecha aspas.
afirmou o técnico ao também reagir sobre a postura da torcida na fase final do compromisso contra a equipe venezuelana, que sagrou a primeira vitória do Vasco na Copa Sul-Americana edição de 2025. A torcida do Vasco, é evidente, tem perdido a paciência com o técnico Carille mesmo após o último triunfo contra a equipe do Puerto Cabello. Esse é o ponto de partida para entender o que tem acontecido justamente devido ao desempenho do Vasco na parte tática. Durante a última terça-feira, mesmo com a vitória pela Copa Sul-Americana, o técnico foi vaiado e também muito criticado pela torcida que estava dentro do estádio, mas também parte da torcida que esteve nas redes sociais também comentando muito sobre a postura do Vasco dentro de campo, a parte tática e, claro, tecendo críticas ao treinador vascaíno e que nesse momento não tem conseguido fazer com que o Vasco jogue aquilo que o torcedor de fato gostaria de visualizar. Nas arquibancadas, o que ecoou mesmo foi as diversas críticas e também vaias que a torcida esteve realizando antes mesmo do fim do compromisso. Apesar do volume ofensivo que o Vasco apresentou no compromisso contra a equipe venezuelana, a parte tática esteve longe daquilo que o torcedor gostaria de visualizar. Sem brilho, o Cruz Maltino ainda teve de sofrer nos minutos finais no seu campo defensivo para que pudesse garantir o resultado que permitisse a primeira vitória na Copa Sul-Americana. Isso é também baseado em todo o contexto em que o técnico tem sido inserido desde o início de seu trabalho no Vasco, tem feito com que o técnico possa ser criticado pela torcida. Mesmo com o triunfo pela Copa Sul-Americana, muitos foram também os pedidos realizados por parte da torcida para que a direção pudesse efetuar uma mudança no comando técnico. Algo que não vai acontecer nesse momento atual, mas o desgaste atual em relação à torcida e também ao trabalho do técnico Fábio Carille é muito evidente para os próximos compromissos. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.